Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos receber aqui hoje o Guto Santos, fazer uma live do nosso livro aqui do projeto Encontre Sua Marca 2. E daqui a pouco ele está chegando aqui, vamos só aguardar ele entrar. E aí, Beli, tudo bem? Como é que você está? Enquanto o nosso convidado chega, vou falar um pouquinho do projeto. O projeto Encontre Sua Marca, ele já está no volume 2, né, de um projeto idealizado pela Daniela Bacelar, onde 49 especialistas falam em diferentes temas que discorrem aí sobre marca pessoal. E chegando aqui ao meu convidado. E é um tema que para todo mundo é importante, né? Porque marca pessoal está em tudo que a gente faz, né? Seja empreendedor, empresário, seja você um colaborador de um CLT, seja você principalmente um líder que é exemplo, né? E hoje a gente vai falar de comunicação, né? A importância da comunicação, a arte de se comunicar pelo prisma da escuta. Comunicação, a marca pessoal passa muito por este pilar, né? É um dos pilares do personal branding, porque a sua marca comunica. E uma das partes mais importantes sobre comunicação é a escuta. E a gente vai receber aqui o Guto Santos, que é um especialista em oratória nessa parte de comunicação, e está no projeto também como um dos 49 coautores desse volume 2 do Encontre a Sua Marca. E é muito bacana ter vocês aqui, vão colocando suas perguntas para que a gente possa interagir, aprender com a live de hoje. Desde junho, os coautores estão se unindo aí para divulgar esse projeto tão lindo que a Daniela Bacelar faz e também se divulgar também os temas que serão abordados, né? Então vamos chegando aqui. Deixa eu aceitar o Guto aqui. Vamos ver aqui. Guto, tá chegando? Olha ele Olá, aqui. boa noite, Grácia. Boa noite a todos, tudo bem? Tudo bem, Guto? Como é que você está? Tudo ótimo, graças a Deus. Então tá Prazer estar aqui com bom. você e com sua audiência, viu? Ai, o prazer é todo meu. Adoro esse tema comunicação. Comunicação é um ponto que envolve qualquer relação, qualquer conexão. E quando a pessoa aprende a se comunicar, ela sabe da poderosa ferramenta que ela tem na mão, ela conquista muita coisa, né, Guto? Ah, sem dúvidas. Eu costumo dizer que a ferramenta mais poderosa que o ser humano dispõe é a comunicação. Não à Com toa, certeza. através da comunicação que iniciam-se as guerras e também coexistem as mesmas, né? E quando a gente fala em guerra, Verdade. não me refiro somente à guerra entre nações, né? Que tristemente ainda a gente vem acompanhando aí essa questão da Rússia com a Ucrânia atualmente, que vem chamando a atenção de todo mundo, mas as guerras que nós travamos no dia a dia, seja nas Sim. nossas relações pessoais, nas nossas relações profissionais. Então, saber se comunicar, saber, sobretudo, ouvir e escutar, que é o que vamos conversar aqui, sem dúvida, é um excelente caminho para que a gente possa melhorar as nossas relações e também posicionar melhor a nossa marca, né? Como você bem estava falando aí inicialmente. É isso, é isso. Muita gente peca nesta parte da comunicação, porque pode até se comportar, mas na hora de se comunicar, se tiver ruído, né, Guto? É muito complicado, porque ali já começa, opa, se a marca não está comunicando o jeito que a pessoa se comporta, ou até mesmo a imagem que ela passa, que também é uma forma de se comunicar, já começa a ter um ruído aí, né? Então, muito bom, vamos explorar hoje. Eu queria muito que você se apresentasse, falasse sobre você, sobre um pouquinho do que a gente vai falar hoje, do que está no seu capítulo, né? Sim, Então, fica à sim. vontade. Tá bom, querida. Prazer novamente estar aqui com vocês, fazer parte desse projeto maravilhoso, Livros que Marcam. Nosso livro Encontre Sua Marca, volume 2, tão bem coordenado pela Dani Bacelar, que além de coautora, ela nos abraça e organiza de uma maneira que nós ficamos com à vontade, né, Grácia? Verdade. Me chamo Gutenberg Santos, né, muito conhecido por Guto. Eu sou advogado, militante, aí já vai fazer 14 anos. E eu diria que há cerca de 2 anos eu pude me conectar fortemente com o meu propósito e hoje eu pedi licença ao direito, à advocacia, para dividir o meu tempo com uma grande paixão. Eu costumo dizer que hoje eu divido parte do meu tempo
entregando às pessoas um dos bens mais valiosos que o ser humano dispõe, que é o dom da comunicação. De poder dar voz aos seus pensamentos e ao seu coração e, dessa forma, poder levar a sua mensagem para o mundo, né? Eu sou um cara extremamente apaixonado pelo desenvolvimento pessoal, ele sempre esteve na minha vida e caminhou em paralelo, inclusive, com toda a minha formação acadêmica de direito. E, como eu falei, de 2 anos para cá, eu venho me especializando cada vez mais. O que era um hobby, hoje eu tornei algo profissional. Cheguei recentemente de uma formação de treinador de inteligência emocional, onde eu passei aí quase 15 dias no interior de São Paulo, fazendo uma grande formação para poder me forjar, digamos assim, um profissional mais gabaritado para poder entregar aos meus alunos e mentorados o que há de melhor e mais moderno hoje no campo do desenvolvimento pessoal. Então, Ótimo. dentro desse movimento que acabou, através das conexões estabelecidas, a gente acabou aí conhecendo a Dani e esse projeto maravilhoso para Sim. poder contribuir, né, com todas aquelas pessoas ávidas pelo saber, pelo conhecimento e que desejam fortalecer a sua marca, né, Graça? Afinal de contas, no mundo moderno, eu costumo dizer, eu sempre quando venho conversando, fazendo reflexões acerca da pandemia, um dos pontos assim que eu cheguei à conclusão muito fortemente é que o mundo mudou. A história do mundo ela vai ser contada antes e depois da pandemia, isso é inevitável. Verdade. E o mundo se tornou híbrido, ou seja, a gente hoje pode atribuir uma importância ao digital tão grande quanto a do presencial. Verdade. Eu mesmo olho para a minha vida, como eu estava falando para vocês, e observo que foi graças a esse movimento que eclodiu através da pandemia, das pessoas mergulharem no digital, que eu pude trazer à tona essa minha paixão, esse meu propósito, e hoje poder estar fazendo esse movimento e me conectando com pessoas não só de várias partes do Brasil, como você aí de São Paulo, eu aqui de Salvador, mas também hoje com mentorados em várias partes do globo, né? Eu costumo dizer que a pandemia me possibilitou me conectar com pessoas de 3 continentes, de mais de 8 países, e por conta disso, mais do que nunca, o saber se comunicar, ele fará toda a diferença. Sem dúvida. E assim, não importa a forma como a comunicação vai chegar, o importante é saber como usar a comunicação a seu favor, porque afinal de contas, queria que você explorasse um pouco essa questão da comunicação. A responsabilidade não é o que entendeu, é de quem emitiu, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho isso, porque às vezes a pessoa fala, você não entendeu. Não é que a pessoa não entendeu, você não foi claro na sua comunicação, porque muitas vezes eu queria que você abordasse um pouco essa questão, a pessoa não faz uma adequação da linguagem dela mediante o público ou o ouvinte, né? Ela simplesmente fala e joga a responsabilidade para quem está ouvindo ali, né? Que está escutando, no caso. Exatamente. Sensacional, Graça, essa sua análise e a deixa que você me dá. Na programação neurolinguística existe uma premissa que é bem em cima disso que você falou. Nós somos 100% responsáveis por aquilo que nós comunicamos. Ou seja, mais importante do que aquilo que eu falo é o que o outro compreende daquilo que eu falo. Então, se eu estou buscando transmitir uma mensagem para vocês, nesse momento aqui somos 10 pessoas, se eu estou me dirigindo a essas 10 pessoas aqui da nossa audiência, e eu falo algo e que eu sou interpretado de uma maneira oposta ou diferente daquilo que eu queria transmitir, o orador, o comunicador, ele tem que ter essa percepção, esse senso de responsabilidade de entender que ele precisa fazer essa adequação. Sim. Até porque existem sistemas representacionais, né? Na PNL se explora muito isso. Então, existem pessoas, por exemplo, que são mais sinestésicas, pessoas mais auditivas, mais visuais. Isso dentro de um contexto específico. Né? Então, só aí a gente já percebe que existem diferentes perfis aí comunicacionais, de captação da mensagem. Do outro lado, você que trabalha com liderança, Graça, certamente atua ou convive com pessoas que trabalham dentro dos perfis, chamados perfis comunicacionais. Perfis comportamentais. Comportamentais, desculpa. Perfis comportamentais. Então, tem a teoria disso que é muito forte, onde ali você tem o executor, onde você tem o comunicador, onde você tem o analista, enfim.
Pegando esse exemplo, eu gosto muito de falar, por exemplo, de pegar ali o dominante e o influente. Tá? Sim. Então, o dominante é aquele que ele é mais direto, é muito focado ali em resultados, objetividade é uma das características, e o influente é aquele que gosta ali de falar, Falar. de se comunicar, né, de fazer rodeios. Ou seja, se eu estou ali no contexto de uma empresa e eu tenho um perfil influente e eu vou me dirigir ao meu chefe, ao meu líder, e ele tem nitidamente ali um perfil dominante, eu preciso entender, e aí isso faz Uhum. parte do processo de desenvolvimento da consciência comunicacional, que eu trabalho muito com o desenvolvimento. Por que Sim. eu estou me comunicando? Porque, Graça, se eu vou a esse chefe, né, dentro de um contexto, de uma perspectiva de um influente, dificilmente eu vou ter uma aceitação, eu vou conseguir ali desenvolver uma conversa ou mesmo fazer uma exposição de maneira que venha a ser bem acolhido. Né? O Sem dominante dúvida. ele vai falar, não, vamos logo aí, Guto, vamos direto ao ponto, o que você tem a me dizer? Chega ali um analítico, cheio de planilha, cheio de coisa, vai mostrar para ele, ele falou, não, tudo bem. Ah, E aí, batemos a verdade. meta, alcançamos, onde é que chegamos diante disso tudo aqui que você está, desses relatórios que você está me apresentando? Então, o fato de nós termos essa consciência comunicacional fará com que nós tenhamos muito mais êxito dentro dessas nossas interações. Tá? Seja, eu trouxe o exemplo do ambiente corporativo, do ambiente Sim. profissional, mas dentro do âmbito das nossas relações sociais, ou você indo numa igreja, num centro, numa organização não governamental que você faça parte, ou mesmo no âmbito do seio familiar, o Uhum. fato de você saber se comunicar vai fazer toda a diferença. Quantos e quantos relacionamentos afetivos nós vemos ruírem por conta de uma má comunicação? Quantos jovens e quantas crianças a gente vê enveredando por um caminho, né, obscuro por conta justamente dessa falta de diálogo, dessa falta de comunicação, ou às vezes até existe essa comunicação, mas é uma comunicação violenta, é uma comunicação Exatamente. que falta esse acolhimento, falta o saber escutar, o saber ouvir. E aí, quando você me permitir, eu já quero entrar, abordar um pouco Com dessa certeza. parte, porque Com certeza. há uma diferença, Grácia e amigos, muito grande entre você ouvir e escutar. Escutar. O ouvir, ele é uma situação eminentemente mecânica, ou seja, ouvir diz respeito aos sons que os nossos ouvidos captam. Então, qualquer barulho que eu consiga captar, eu estou ouvindo. Quando eu falo em escutar, pressupõe-se outros elementos para além da questão mecânica de captação do som. O escutar, ele está diretamente relacionado com o interesse que você tem pelo outro. Eu costumo dizer que escutar, sobretudo a escuta ativa, tem a ver com você se interessar genuinamente pelo outro. Tem muito Sim. a ver com empatia. Eu estou conversando com você, eu me exponho, você observa. No momento que você fala, eu me interesso, eu presto atenção, eu busco acolher, eu me dispo de julgamentos. Grande Beto Chaves, grande amigo, mentor, parceiro. Então, dentro do processo da escuta, existe esses elementos que vão além simplesmente da captação dos sons. E nesse mundo que nós vivemos hoje, extremamente agitado, com tantas demandas, o que a gente menos percebe são pessoas dispostas a A escutarem. escutar. Perfeito. O Beto trouxe aqui uma consideração, inclusive é uma necessidade do ser humano, ser ouvido. É verdade, né? A gente tem profissionais que hoje se dedicam a ouvir a pessoa, colocar para fora o que ela tem a dizer. É uma forma, né, não só terapêutica, mas é realmente uma necessidade. Independente de você procurar uma profissional, às vezes você procura um amigo, eu preciso falar, preciso colocar para fora, né? Então a comunicação você trouxe de uma forma assim muito fácil, né, da nossa audiência aqui entender, porque a comunicação ela pode acontecer às vezes de maneira errada, que não conecte com o outro, porque tem um perfil diferente e a gente precisa
aprender a compreender qual é esse perfil. É uma pessoa que gosta de agilidade? Não adianta ficar enrolando. É uma pessoa que gosta de falar de um jeito simples? Não adianta colocar termos difíceis. É uma pessoa que gosta de dados, né? Que é aquele lado mais analítico. Então, assim, a primeira coisa a gente precisa identificar o estilo, né, que aquela pessoa se comporta, né? A forma comportamental dela. E a partir daí adequar a nossa comunicação. E a falta de comunicação também é um problema, porque as pessoas acham que já está nas entrelinhas, e não é bem assim, né? O óbvio precisa ser dito. Você concorda com essa frase, Guto? Perfeitamente, perfeitamente. O óbvio precisa ser dito sempre e precisa ser escutado, né, com atenção, porque muitas vezes a gente está a todo momento ali convivendo com situações muito claras, muito nítidas, muito óbvias, mas a gente não para prestar atenção. Hoje a gente está com uma característica de aceleração muito grande, com uma série de Exato. demandas, e por conta disso, a gente vem percebendo a repercussão disso nas relações e, sobretudo, através de uma falta de comunicação mais assertiva, de uma fala, digamos assim, mais eficaz. Por quê? Porque hoje Uhum. cada um está vivendo muito no seu mundo e quando a gente fala, a gente está falando em escuta, a gente fala justamente nesse interesse pelo outro, nesse interesse genuíno. Então, repensar a comunicação sobre o prisma da escuta é você também repensar a qualidade das suas relações. Né? Quando você começa a observar a série de benefícios que você tem simplesmente a partir do momento em que você passa a escutar mais o outro, é algo assim, eu diria para vocês, absurdo, de tão positivo, porque você começa a perceber uma fração assim muito de tempo assim muito célere, esse retorno. Ou seja, Uhum. quando você, dentro de uma relação cotidiana, você começa a se despir, por exemplo, de julgamentos, você deixa de começar a entrar na fala do outro para expressar a sua opinião, você vai começar a observar como bem rapidamente a pessoa ela vai ter uma maneira diferente de se comportar, de se Sim. relacionar com você, né? Isso é algo muito nítido. Eu sempre costumo passar alguns exercícios quando eu estou na mentoria com os meus alunos, eu passo e justamente os feedbacks que nós temos é bem claro nesse sentido. Nossa, foi algo assim que eu percebi no instalar de dedos, eu simplesmente silenciei, controlei a respiração, controlei o ímpeto de dizer, né? Porque nós temos o ímpeto de querer Sim. dar a nossa opinião, de querer dar o nosso parecer sobre algo. E quando a gente começa a trabalhar isso, acontece uma coisa também muito interessante, Grácia e amigos. A gente desenvolve a inteligência emocional. Verdade. Porque o ato de você silenciar, ele diz muito, né? Inclusive, é uma poderosa ferramenta de comunicação também o silêncio. Aí eu me Verdade. valho de um pensamento de um grande poeta norte-americano do século passado, Nipsey Russell, quando ele dizia algo, sempre, quando eu li isso pela primeira vez, eu fixei e reflito muito, vez ou outra, nesse pensamento dele. Ele dizia: nada, absolutamente nada, grita tão alto quanto o som do silêncio. Nossa, E profundo mesmo. quando é forte, Graça. E quando eu comecei a perceber isso, e sobretudo trabalhar mais a questão do silêncio, né? Através do controle desse ímpeto, controlando esse meu perfil influente, né? Que a gente precisa realmente se conter. Influente, geminiano, para quem gosta de astrologia sabe um pouquinho, imagina. Pois bem. Então eu tive que controlar isso, né? Para desenvolver essa habilidade da escuta, até mesmo porque dentro do contexto profissional que eu estou inserido, dentro da advocacia, é muito importante você saber ouvir, você está ali numa audiência, então você precisa estar atento, muitas vezes, ao que o magistrado diz, ao que o colega diz do outro lado da mesa, uma testemunha, as partes. Então, isso foi algo também que eu precisei desenvolver para poder ampliar, digamos assim, o Uhum. nível da minha atuação enquanto advogado.
E aí eu fui trazendo sempre a consciência. Eu costumo dizer que eu desenvolvi uma, um método chamado comunicação carismática, né? E aí, dentro dessa observação da comunicação nos mais diversos segmentos que eu fui ao longo da minha vida, ali desde a minha infância, adolescência, passando pela faculdade, militando na advocacia, nos cursos de desenvolvimento pessoal, eu comecei a perceber algumas características em comum dentro daquelas pessoas que tinham uma comunicação carismática, sabe? Uhum. Aquela comunicação que quando você fala, as pessoas tendem a oferecer atenção, né? É diferente. Você sabe, eu não vou nem entrar aqui no mérito, até porque não é o tema hoje da nossa live, mas você sabe quando você chega próximo de uma pessoa carismática, né? Normalmente a pessoa Verdade. carismática ela está rodeada de pessoas, as pessoas se interessam pelo que ela tem a dizer. E aí eu comecei a listar, sabe, Graça? Eu gosto muito de método e sou muito observador. Então eu comecei ali, eu peguei, isso foi no início da pandemia também, quando eu comecei a estudar muito sobre comunicação, a revisitar uma série de autores, alguns filósofos também que eu gosto, e aí eu comecei a observar. E o primeiro desse pilar, eu construí esse método em 7 grandes pilares. O primeiro desses pilares é o autoconhecimento. E eu falei da comunicação carismática, mas vou falar do autoconhecimento, porque para mim ela é a base de quem deseja desenvolver uma comunicação de alto nível, de alto Uhum. impacto, de alta performance. Né? E como eu sei que você tem um trabalho voltado para líderes, o líder Uhum. ele precisa ter uma comunicação de alto impacto, né? Para Sem que ele dúvida. possa realmente conseguir transmitir a mensagem, conseguir transmitir as ideias dele para os seus liderados e que ele consiga sair da figura da chefia e assumir a posição de liderança, porque há uma grande diferença entre você ser líder e você ser chefe. E Total. quando você trabalha o autoconhecimento, você passa a conhecer melhor a si mesmo e dentro desse processo de melhor relação consigo mesmo, você começa também a desenvolver mais a sua relação para com os outros. Sem E aí, dúvida, sem dentro dúvida. desse processo de desenvolvimento de relação para com os outros, obviamente, a percepção de como o outro se comunica, de qual o perfil comportamental e, portanto, comunicacional do outro, você vai adequando a sua relação ou a sua comunicação, e aí a gente volta para o início da nossa live, quando você perguntou, quando você pontuou muito sabiamente a questão de saber que nós somos responsáveis por aquilo que nós comunicamos, que nós precisamos adequar a nossa comunicação. Né? Então, quando você desenvolve o autoconhecimento, você desenvolve uma comunicação mais consciente, e entendo uma comunicação mais consciente, obviamente, você vai entender a necessidade, muitas vezes, de só emprestar os seus ouvidos para que a outra pessoa possa falar. E muitas vezes, um olhar, um gesto, ou mesmo o poderoso silêncio que nós acabamos de nos referir Sim, aqui, sim. ele vai Tu, ser tudo comunica. suficiente. E assim, exatamente o que você trouxe. A presença, ela é fundamental para promover a escuta, né? Porque assim, eu converso com alguns líderes, né? E na hora, principalmente de dar feedback. Não, pode aí, fala aí que eu tô te ouvindo. E tá lá mexendo no celular. Quer dizer, não tem presença nenhuma, tá ouvindo, não tá escutando, né? Então, Perfeito. quer dizer, tá cumprindo uma tabela porque falaram para ele que precisa dar feedback ou que precisa ter um momento para feedback, mas não aproveita de verdade para ter presença e realmente se comunicar com um colaborador, com um par, seja com quem for ali naquele momento, né? O feedback ele é uma ferramenta de desenvolvimento, mas se não souber usar, ele vai passar batido, né? Porque a Perfeito. comunicação é o ponto principal, é o ponto fundamental de principalmente dar um feedback onde realmente a pessoa que recebeu ali ela saia agradecendo e realmente refletindo sobre o que ela escutou daquela outra pessoa. Claro, pode fazer sentido, pode não fazer sentido, porque é o prisma da outra pessoa, mas se ela entender o lado e, né, e permitir assim, deixa eu entender, porque se souber separar o lado pessoal da questão em si, que está acontecendo o feedback, é crescimento, né? Só que muitos líderes acabam deixando isso passar muito tempo
E aí, quando vem o feedback, ele vem com muita carga emocional. E aí, a pessoa que não está preparada, não tem autoconhecimento, ela não controla essa carga emocional de uma maneira adequada, acaba passando nas palavras, no tom de voz, uma comunicação violenta. O outro lado perde totalmente a riqueza do feedback, por mais que não faça sentido algumas considerações que seriam colocadas, mas assim, acaba se ofendendo. Então vira um momento muitas vezes assim difícil, conversas difíceis, líderes precisam treinar, precisam saber como lidar com essas situações, afinal não é só ter a competência de sentar na cadeira, precisa saber de gente, né? E principalmente por tudo que a gente passou, né, na pandemia, essa separação em cada um nas suas casas, trabalhando, com todas as questões de saúde, questões emocionais envolvidas, o líder que não soube se comunicar, ele perdeu a conexão com a equipe, né? Então, líderes que já começaram, líderes e outros colaboradores que já começaram a trabalhar comunicação, e dentro da comunicação está a empatia, o lado do feedback não violento, ele soube conectar com a equipe dele de uma maneira assim muito... não digo fácil, mas de uma maneira mais harmoniosa, sabe? Então, na liderança, eu vejo que é fundamental trabalhar essa parte da presença, né? E se você não está disposto ou não tem o tempo disponível ali para ouvir, que marque um horário para aquilo, né? Que não deixe passar batido simplesmente porque precisa cumprir tabela, né? E eu não sei, assim, na questão de presença, você já deve ter pego algumas situações assim e ter trabalhado isso, porque presença é fundamental, né, Guto? Muito, muito. Isso que você falou, inclusive quando você começou a fazer essa abordagem, você citou o exemplo de um líder que está ali no momento, numa reunião, num feedback, e ele está simplesmente... Então, se tudo comunica, imagine se eu tivesse, pessoal, fazendo aqui a live com a Grácia, e só o fato de eu estar aqui com um olhar desviado, isso já demonstra, primeiro, falta de respeito, Sim. falta justamente de um estado de presença, como a gente estava falando aqui inicialmente. A gente vive hoje num mundo tão agitado, tão acelerado, que muitas vezes a gente não consegue ter o foco, né? A gente não consegue centrar as nossas atenções em algo, porque algumas pessoas defendem essa questão de você fazer várias coisas, múltiplas habilidades, e nem é por aí você falar em multipotencial, múltiplas habilidades e você ter falta de foco, mas tem algumas pessoas que confundem. Então, o estado de presença, ele é fundamental. Além de ser um gesto altamente respeitoso, isso, ao falar em empatia, é fundamental. Então, ao você ser empático, qual o primeiro movimento que decorre disso? Conexão. A pessoa se conecta a você, né? Primeiro, voltando à questão do líder e do feedback, de você não estar ali no estado de presença. O que é que vai acontecer com esse líder? Ele vai perder credibilidade frente aos seus liderados. Ele pode até se impor por uma questão hierárquica. Sim. O professor Ribeiro, que é um cara que eu admiro muito, em uma de suas obras, salvo engano, O Sucesso Não Ocorre Por Acaso, ele fala de dois grandes poderes que regem a vida do ser humano. O poder pessoal e o poder posicional. O poder posicional, o próprio nome diz, posição. Então, é um poder que se estabelece pela posição que você ocupa. E aí a gente utiliza aqui o exemplo dos líderes, que, na verdade, uma figura que age dessa forma é muito mais chefe do que líder, ele não sabe a verdadeira essência da liderança. E o poder pessoal, que é eminentemente linguístico, tem tudo a ver com a comunicação, com a maneira com que você se expressa e você se projeta para o mundo. Então, quando você consegue desenvolver o poder pessoal e fazê-lo trabalhar para o poder posicional, aí você tende a conseguir se estabelecer dentro de uma condição muito mais respeitável, com muito mais credibilidade. Por exemplo, se você é um médico, um diretor médico, então você está ali, você faz parte da direção de uma unidade hospitalar, por exemplo. O fato de você ocupar a posição de um diretor, da direção de um hospital, por si só, ela traz um nível de respeitabilidade pela posição que você ocupa. Agora, você pode ser pernóstico, você pode ser truculento, você pode ser mal educado, mas você é o diretor. Então,
as pessoas que estiverem ali, muito embora isso possa até gerar, a gente não vai entrar aqui em situações de assédio e outras coisas mais, mas elas vão ter um nível de respeito à figura, à posição que a pessoa ocupa. No entanto, essa pessoa que já ocupa uma posição de destaque, se ela tem uma postura, né, uma elegância ao se dirigir aos outros, um estado de presença, de tratar bem, do funcionário da limpeza a um outro coordenador de uma unidade lá, médica, enfim, ela vai ter o respeito natural das pessoas. Verdade. E até a admiração, né, que é o que acontece com grandes líderes, né? Eles passam a ser admirados pela posição que eles ocupam, mas também e, sobretudo, pela forma com que eles agem. Então, eu diria que o estado de presença hoje, dentro desse mundo extremamente competitivo, agitado, conforme nós estávamos conversando, ele é um grande ponto de conexão. Né? E você falou algo assim que, inclusive na PNL também a gente trabalha muito a questão do feedback. É poderosíssimo, né? E é também uma arte, não é, Grácia? O saber dar um feedback, uma devolutiva, é uma verdadeira arte. Tem toda uma estrutura para que você possa fazer, e aí, obviamente, a comunicação ela se faz presente de uma maneira muito impactante dentro desse processo. Eu preciso que você saiba fazer a abordagem, como você vai se dirigir, fazer um rapport, né? A maneira com que você vai expressar, que você vai ressaltar as qualidades da pessoa até o ponto de você chegar a direcionar ali o ponto de melhoria. Enfim, há uma série de elementos e, seguramente, o saber escutar também dentro desse processo ele é muito importante, né? Porque você vai fazer, você vai dar a devolutiva, você vai, mas, obviamente, que é importante depois que também você saiba ouvir e receber, e muitas vezes até compreender o porquê daquilo ter acontecido, da situação, e em levando isso para um contexto corporativo, isso pode ser altamente positivo, por exemplo, para o desenvolvimento de um determinado setor ou de uma determinada atividade, porque muitas vezes aquela pessoa está ali sobrecarregada, ela absorveu a demanda de uma outra pessoa que acabou não fazendo e ela quis, às vezes, até acertar, ela acabou errando, mas, enfim. Então, é preciso também que esse processo da escuta ativa ele esteja, digamos assim, ativado. É verdade, é verdade. Nossa, assim, mesmo lendo bastante sobre comunicação, a gente sempre aprende, né? E essa parte de comunicação, as pessoas muitas vezes acham que ler um livro basta, sabe, Guto? E vai muito além disso. A leitura, é lógico, ela é super bem-vinda, ela traz muitas reflexões, aprendizados, mas ela traz sobre a sua lente, né? Sobre o seu prisma sobre aquela questão, sobre as suas experiências de vida. Porém, quando você pega um profissional que sabe trabalhar a comunicação como uma ferramenta poderosa de desenvolvimento, de conexão, de forma de realmente de se posicionar e de fortalecer a sua marca, é muito diferente. É um salto gigantesco, né? E hoje é o papel que você tem, né? De ser mentor de comunicação, trabalhar esses pontos, assim, que as pessoas pensam que sabe, acha que só falar, igual a gente está trocando aqui, é o suficiente. Ah, dá o feedback? Ah, ok, eu vou lá e falo o que tem que ser dito. E não, não é o que dizer, é o como dizer. O como dizer conta muito, né? Então, comunicação é algo que todo mundo precisa aprender, seja para fazer uma live, seja para dar um feedback, seja para conversar em casa com o filho, com o esposo. Comunicação está em tudo, né? E eu acho assim essencial a pessoa ir além, né, na busca desse desenvolvimento, quando fala do pilar comunicação. Eu sei que muitas vezes acham que livros vão trazer todas as respostas, mas nem sempre. Às vezes ela tem algumas questões comportamentais, algumas crenças que foram, sabe, inseridas ali no contexto da vivência dela, que também precisam ser trabalhadas sob uma ótica para trazer a comunicação à tona, né? Não é só trabalhar o ponto da comunicação. O que está por trás disso que faz com que você não flua com a sua comunicação de uma maneira, assim, tranquila, né? Quantas pessoas você já deve ter mentorado que conhece muito, mas ao subir no palco dá tremedeira? O que tem ali por trás que a pessoa domina o assunto e não consegue, às vezes, colocar um tom de voz, fica com a voz embargada e não consegue passar a mensagem de uma maneira rica
como é o conteúdo que ela tem, né? Como que você diz isso sobre essa questão do saber e de não conseguir se comunicar da maneira correta? Perfeito, Grácia. É interessante que você sabe muito de comunicação, né? Então, na sua abordagem, você já trouxe uma série de elementos e eu vou pontuar até chegar nesse questionamento final. Você trouxe algo muito importante, que é o como, né? O como ele é mais importante do que o que. Mais importante do que o que eu digo é o como eu digo. E eu Verdade. falando nisso, eu quero invocar aqui um grande consultor organizacional, um dos mais festejados do mundo, e escreveu uma obra Comece pelo Porquê, que é um dos TED Talks mais vistos do mundo, Simon Sinek. Sim. Né? Uhum. Então, eu vou trazer um ingrediente a mais além do que e do como, que é o porquê. Por quê? E muitas vezes o que eu observo, Grácia, é que falta porquê, falta propósito para as pessoas ao se comunicar. Então, desde uma conversa que você vai ter em sua casa, com a sua companheira, com seu companheiro, com seus filhos, com seus pais, pergunte-se sempre qual o propósito disso, aonde eu quero chegar com essa conversa, né? O que é que eu quero conseguir? Eu quero conseguir convencer ou mostrar a todos que a melhor opção para o final de semana é ir para o restaurante tal, que a viagem de fim de ano deve ser para o local tal, porque só o fato de você trazer essa consciência, de você ter essa definição de propósito, vai fazer com que você possa estrategicamente se organizar mentalmente para que você, por exemplo, possa organizar. Trouxe um exemplo muito trivial, só para que vocês possam captar a importância de ter um propósito. Olha, eu quero conversar, eu vou ali dentro da igreja que eu frequento, ou do centro espírita que eu frequento, e eu quero mostrar a importância de nós ajudarmos um determinado asilo que está passando por sérias dificuldades e tal. Então, eu quero mostrar o porquê ajudar aquele asilo em específico é mais importante do que alguns movimentos que vêm sendo feitos em relação a outras instituições que já vêm recebendo uma série de ajudas e ali não tem recebendo de ninguém. Então, quando você tem um propósito muito claro, você consegue estruturar melhor a sua mensagem. Então, o como, né, e a maneira com que você vai falar, os elementos e os recursos da oratória que você vai utilizar, eles são muito importantes. Agora, propriamente indo para a sua pergunta, né? A parte teórica, eu acho ela importantíssima na nossa vida, nos mais diversos contextos. No entanto, ela dissociada da prática, ela corre um sério risco de não ser eficaz. Tá? Então, no caso da comunicação, isso é ainda mais latente, isso é ainda mais gritante, porque não adianta você se debruçar sobre vários manuais, você pegar aí os mais de 30 ou 40 livros do professor Reinaldo Polito, eu tenho quase todos, e você lê de um rabo, e simplesmente você não pôr em prática, você não se predispor a treinar. Por isso que o nome da minha mentoria, inclusive, chama-se Falar Bem é Treinável, porque eu mostro que o ato de falar bem é uma habilidade que está acessível a todo e qualquer ser humano, não é um dom, não é uma dádiva divina, você não nasce assim, essa figura aqui vai saber se comunicar extraordinariamente. Você pode vir ali com um elemento de uma voz, de uma questão ligada à eloquência, que pode sim ter uma predisposição até fisiológica, mas o fato de você desenvolver a comunicação é uma habilidade que está acessível a qualquer um. Só que o que é que acontece quando nós falamos em se expor perante um público? Na verdade, o maior medo, Grácia e amigos, não sei se vocês têm acesso a essa informação, o maior medo da humanidade, segundo aponta uma série de pesquisas feitas ao redor do mundo, é o medo de falar em público. Não é o medo da morte, não é o medo de contrair uma doença grave, não é o medo de perder um ente querido, não é o medo de passar por sérias situações, dificuldades financeiras. Não. É o medo de falar em público. Mas o que há por trás do medo de falar em público? É o medo de falhar em público. Em público. De ser julgado. Né? Porque o ser humano ele tem uma característica muito forte que é a necessidade de aprovação, de aceitação. Então, quando você se expõe, quando você muitas vezes se predispõe a falar em público, é como se você tivesse expondo ali suas vulnerabilidades. E aí você fica com receio do o que será que os outros vão pensar? Pensar. Será que eu vou falar alguma besteira? E aí você fica com medo desse julgamento. E é por isso que, como eu estava falando lá do método que eu desenvolvi da comunicação carismática,
Você, para ter uma comunicação carismática, uma comunicação confiante, assertiva, você precisa ter um elemento muito forte chamado autoconfiança. E para Sim. você desenvolver autoconfiança, você precisa inexoravelmente passar pelo processo de autoconhecimento. E aí você vai desenvolver autoconfiança, que vai contribuir para que você tenha autenticidade. A autenticidade vai fazer com que você tenha uma maneira mais otimista e positiva de se comunicar e de enxergar a vida. Isso vai fazer com que você desenvolva o entusiasmo. O entusiasmo vai trazer a empatia e isso, por fim, vai culminar no fato de você saber escutar os outros. Então, esses são os 7 pilares da comunicação carismática e o começo, a base está no autoconhecimento. O autoconhecimento vai fazer com que você desenvolva a autoestima. Porque no momento em que você... Olha só, quando a gente fala em autoconhecimento, muitas pessoas elas têm um olhar um tanto quanto atravessado e deturpado. Mas isso também é por conta dos filtros de cada um. Porque tem pessoas que já falam, isso é coisa de papo de coach, papo de... E falando de um Sim, tom preconceituoso. Né? Eu também tenho sim, formação em sim. coach, respeito muito coaches, acho uma ferramenta incrível, mas tem algumas pessoas que elas falam justamente porque são julgadoras, porque não conhecem muitas vezes e falam de uma maneira depreciativa. E, na verdade, o processo de autoconhecimento ele não necessariamente tem a ver com meditação, com você fazer uma meditação zen budista ou com você estar Não atrelado a é, qualquer não é tipo de abraçar a religião. árvore. Não. Abraçar a árvore. E também respeito muito quem gosta de fazer e ter essa Tá conexão tudo com a certo. natureza. Tá tudo certo. Cada um vai buscar as ferramentas e os caminhos que vão fazer com que você possa potencializar a maneira de você se relacionar com a vida e de você enxergar o todo. Não tem problema algum. Agora, o processo de autoconhecimento nada mais é do que você dialogar mais consigo mesmo. É você se Sim. perceber. É você se questionar, você saber fazer perguntas assertivas e inteligentes para você mesmo. Nossa, eu vou falar em público agora e eu estou sentindo aqui o coração palpitar. O que é que há por trás disso? Eu tenho domínio do assunto? Eu tenho domínio. Eu sei do que eu vou falar. Ou então, eu não sei o que eu vou falar. Aí, se a resposta é negativa, isso pode ser um grande Gatilho, né? gatilho, né? Pô, eu não sei, eu realmente não tenho segurança. Mas, poxa, eu tenho segurança. Então, olha, já é uma outra situação. Pô, eu sei. Mas só que dessa vez eu vou falar para um público diferente. Dessa vez eu não vou falar para aquele público que eu estou acostumado ali a falar para os meus pares. Dessa vez eu vou falar para... Então, porque se eu falo para determinadas pessoas, eu tenho segurança e tranquilidade, mas se eu vou falar para outras, eu não tenho. Quem são essas outras pessoas? E aí, através de uma série de perguntas, você começa a entender, e isso você pode ter a condução de um profissional, ou você mesmo pode buscar os recursos para fazer esse processo de auto-coaching, de auto-desenvolvimento. Mas a grande questão é, no momento em que você busca entender e se conhecer mais e acessar mais essas situações, possa ser que você vá, muitas vezes, se debruçar ou voltar para a sua infância. E aí Sem você vai dúvida. entender que, muitas vezes, aquele bloqueio de falar é porque quando você estava ali com 4, 5 anos de idade, um pouco mais, um pouco menos, e você ia falar, você ouvia do seu pai, da sua mãe, ô irmãozinho, ô Mariazinha, meu filho, você não sabe o que você está falando, está falando besteira, É, ó. Quando o papai deixar a mamãe, você fala, porque agora não fala besteira, não. Ou você está na escolinha, e aí vai lá Pedrinho, vai falar, e o professor, ô Pedrinho, você não estudou de novo esse assunto, meu filho, perguntando de novo essa besteira, e aí os sim. coleguinhas começam a dar risada. Aí uma, duas, 3 vezes, o que é que isso acontece? Isso Te cria um trava. bloqueio, trava uma crença limitante de que sempre quando eu falo besteira, de que eu nunca estou preparado, de que eu nunca tenho domínio. E aí o Pedrinho, o Joãozinho, a Mariazinha, eles vão crescendo, vão passando pela fase de adolescência, isso inclusive vai gerar uma série de repercussões em vários outros contextos, na relação com coleguinhas, depois a relação afetiva, quando tiver um namoradinho ou namoradinha, isso vai chegar na fase adulta, isso vai chegar na universidade, isso vai chegar dentro do contexto do mercado de trabalho, e aí muitas vezes aquela trava tem a ver com: ô Joãozinho, você não sabe o que você fala, meu filho, você tinha 5 anos de idade. Com Então, coisa. por isso que Exatamente. muitas vezes é preciso que você busque um profissional competente que vá fazer com que você acesse. Acessou, então agora vamos trabalhar. Mas para que você trabalhe aquele ponto, você primeiro precisa acessá-lo. Né? E esse processo que é super importante para Sem que as dúvida. pessoas possam superar essas crenças limitantes, né, que fazem muitas vezes com que as pessoas paralisem e deixem de ter uma vida plena, deixem de alçar postos mais altos. Você que trabalha no mundo corporativo, Grácia,
Quantas pessoas ou quantos relatos você já deve ter ouvido, como eu já ouvi, de vários profissionais que têm ali competência, que têm conhecimento, mas que veem outras pessoas menos qualificadas do que eles assumirem outros postos na empresa. Por quê? Pela questão da comunicação, Comunicação. da comunicação, de saberem se expressar. Então, enquanto ele ficava ali ou ela ficava introspectivo, não comunicava, não mostrava, inclusive, aquele saber. Por quê? Porque não expressava. Vinha outra pessoa ali, menos capacitada, com menos tempo de empresa, e conseguia ser promovido, ser promovida. Então, nossa, isso que você traz, assim, muita gente desconhece, sabe, Guto, de que muitos dos nossos comportamentos, das nossas crenças, da forma como a gente lida com situações, e a comunicação, a nossa forma de comunicar é algo que está entre essas questões, vem lá da infância. Por isso que autoconhecimento nunca é tarde para se buscar e nunca acaba. Porque sempre a gente tira uma casca, tem outra para entender um pouco mais, né? É um infinito, assim. E como a gente evolui como ser humano, como profissional, quando a gente se autoconhece. E você trouxe algo bem interessante. Quando a gente conversa com a gente mesmo, tentando, assim, escutar, assim, fazer perguntas, né? Trabalhar o coaching ali. Por que eu estou sentindo isso? O que será que agora deu essa palpitação? Quando a gente começa a conversar com a gente, é uma comunicação também. Então, olha como a comunicação, como ela é poderosa e como ela cura. Né? Aquilo que eu falei no começo da nossa conversa. As pessoas precisam ser ouvidas, é uma necessidade do ser humano, cura e também é uma autocura. Porque quando a gente busca autoconhecimento e sabe trabalhar isso de uma maneira muito produtiva para a gente, é só crescimento. É só crescimento, porque numa outra vez a pessoa já vai agir de um jeito melhor para lidar com aquela situação. Então, até a Ladi está colocando aqui, ó, memórias de julgamento internos também, que é o famoso self 1, self 2, né? Crenças limitantes todo mundo tem. O quanto antes a gente buscar e se comunicar sobre isso tudo, colocar para fora, mais rápido a gente vai acessar postos. E eu não digo postos aqui no caso de liderança, de posição, mas melhoria daquilo que a gente se propõe a fazer, né? A comunicação realmente ela abre caminhos, né? O Guto, a gente está 47 minutos aqui, o papo fluiu tão bem. Né? E eu quero, assim, convidar todos que estão prestigiando a gente aqui, esse bate-papo gostoso aqui que o Guto domina sobre comunicação, para participar, entrar, comprar o nosso livro quando ele for lançado. Desde junho a gente está aqui numa série de lives, né, se dedicando a falar um pouquinho dos temas que a gente trouxe ali com muito carinho, com muita expertise, né, liderado pela Daniela Bacelar. Estamos na segunda edição, né, do Encontre Sua Marca. Então sigam lá, @livros que marcam, que é um grande prazer a gente falar disso, porque é um projeto maravilhoso, né? E assim, eu já queria partir um pouco pro final aqui, para não estender tanto, para eles lerem também, né, o livro, né, Guto? E eu queria que você colocasse aí suas últimas considerações e agradecer a todos que estiveram presentes aqui na nossa live. Foi muito gostoso aprender contigo mais um pouco, abordar esse tema que eu amo. Eu queria que você falasse aí, se despedindo já, para a gente partir aí para uma próxima oportunidade. Com certeza. Vai ser um prazer a gente ter um outro momento para poder falar ainda mais sobre comunicação, sobre liderança, que é um tema que você domina também, porque eu penso que a gente precisa cada vez mais desenvolver líderes que saibam se comunicar e que saibam realmente transmitir uma mensagem que possa vir a construir melhores condições para a nossa humanidade. E falar disso sem falar de uma maneira utópica. Mas vamos lá. Uma alegria imensa poder ter participado dessa live contigo, Graça, ter me conectado mais a você. Afinal de contas, estamos aí unidos através de um grande projeto, que é o Livros que Marcam, né? Participando aí do segundo volume do Encontre Sua Marca. Então, aguardem em breve, até o final do ano, esse livro estará aí já no mercado e vai ser uma oportunidade maravilhosa de você acessar aí quase 50 especialistas nas mais diversas áreas que vão trazer aí várias e várias possibilidades de você poder se posicionar melhor e desenvolver a sua marca de uma maneira que venha a elevar e evidenciar todas as suas qualidades. Quero dizer que, para mim, é sempre uma satisfação falar sobre esse tema,
que eu sou apaixonado por comunicação, hoje com esse recorte, esse viés mais voltado para o prisma da escuta, que inclusive é o tema que eu desenvolvo nessa obra em coautoria. Quero convidá-los todos a desenvolver essa escuta, quero agradecer a presença de todos, a todos os novos seguidores que eu ganhei aqui, eu vi algumas pessoas começando a me seguir, então quero convidar a todos vocês aí que ainda não me seguem, que conheçam o nosso trabalho, quero convidar a todos os que estão aqui, que também possam conhecer o trabalho da Grácia, o Ladislau Mugongo, que participou ativamente aqui, é um mentorado meu lá de Luanda, em Angola, Grácia. Então, se nós estamos Angola, aqui às 8h50, lá eles já estão à meia-noite e 50. E eu honro muito meus amigos e mentorados angolanos por conta dessa questão do fuso horário, porque quando eles estão presentes, olha só quando a gente falando em estado de presença. Olha onde a gente chega com a nossa comunicação, né? A tecnologia realmente ela é maravilhosa, né? E olha, a gente, pessoas da Angola, a Meire aqui parabenizando a gente pelo conteúdo, né, que foi compartilhado. A Dani dizendo que adorou aqui, ó. Ele mandando aqui um salve aqui. Um grande amigo meu, irmão. Seja bem-vindo, meu irmão. Bom ter você aqui. Enfim, foi muito bom ter me conectado a vocês, poder ter falado mais sobre esse assunto, que eu sou apaixonado, comunicação sobre o clima da escuta. E uma mensagem final que eu gostaria de deixar foi justamente uma abordagem feita no final, trazido pela Grácia, a questão da comunicação interna. Não existe você se comunicar bem ou você desenvolver a sua comunicação dentro de um alto nível de impacto se você não dialogar bem consigo mesmo, se você não desenvolver a comunicação interna. Esse, inclusive, é um dos principais pontos para que você venha a desenvolver uma comunicação, uma escuta ativa a ponto de poder transformar a sua comunicação e as suas relações, porque a partir do momento em que você se comunica, desenvolve a sua comunicação, você passa a desenvolver as suas relações. E em desenvolvendo suas relações, com certeza você cria toda uma repercussão positiva no seu redor, nos contextos familiar, social e profissional. Portanto, desenvolver a escuta ativa é você desenvolver um interesse pelo outro, é você se preocupar com quem está do outro lado, é você mostrar que nós podemos sim desenvolver uma maneira diferente de conviver uns com os outros. No momento em que a gente vê aí tanta divisão, tanta intolerância, que muitas vezes acontece por nós não sabermos escutar, não ouvir o outro, né? E essa escuta genuína implica em você respeitar o outro ponto de vista. Significa em você saber respeitar quem pensa diferente de você, né? Mas ainda assim poder conviver de uma maneira harmônica, de uma maneira onde todos possam se expressar e ter a sua voz literalmente ouvida, escutada. Então, muito obrigado a todos. Que máximo. Se conectem a nós e vai ser um prazer, em breve, a gente contar com a sua presença no lançamento da nossa obra. Grácia, sem dúvida. Muito obrigado pela acolhida, me senti muito à vontade e que seja aí a primeira de outras muitas. Sem dúvida, eu que agradeço a todo o conteúdo compartilhado, a parceria, a coautoria, por estar nesse projeto aí, eu também participar, é sensacional. Agradeço toda a audiência, sigam lá Livros que Marcam e acompanhem aqui novas lives para a gente abordar outros temas aqui que estarão no livro. Um grande beijo a todos, boa noite. Tchau, Guto, até mais. Boa noite a todos. Boa noite.